Que delícia! Difícil resistir, né? Olha só essa torta de nozes com açúcar crocante. A doceria tem várias tentações que garantem vendas o ano todo. Graças a Deus, a gente tem uma clientela bem fiel. Movimento também nos postos de combustíveis. E o motorista tem um biocombustível feito com fonte renovável. Já está demonstrado aí ecologicamente. O que teria que ser é que a gente conseguisse ter só o álcool, né? Há 2 anos que só vem abastecendo álcool. São em usinas como essa que o etanol e o açúcar são produzidos, mas tudo começa no campo. Aliás, tudo começa com ciência no campo. Para garantir a produtividade, qualidade e resistência a doenças, pesquisadores do Grupo Ridesa, formado por 10 universidades, entre elas a UFSCar, desenvolvem novas variedades de cana-de-açúcar. A UFSCar, ela, dentro da Ridesa, é o maior programa, porque no Brasil são 9 milhões de hectares e 5 milhões de hectares em São Paulo, né? Nós temos essa felicidade, né? Cada programa da Ridesa tem a sua competência. Nós representamos a maior área, mas os outros programas também são importantes para a Ridesa. Nós procuramos trabalhar junto e nos dar bem. Essa história de união começou há muito tempo. O Instituto do Açúcar e do Álcool, órgão do Ministério da Indústria e Comércio, comprou a fazenda que hoje é o campus da UFSCar Araras na década de 60. E em 1971 criou o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar, o Planalçúcar. Então, a fazenda passou a ser uma estação experimental. Só que com a mudança do cenário econômico depois da Constituição de 88, o governo decidiu interromper o incentivo para a pesquisa. E em 1990, o instituto foi fechado. Os trabalhos ficaram parados por quase um ano. E depois, felizmente, a UFSCar surgiu a possibilidade de toda essa estrutura do Planalçúcar ser assimilado pelas universidades federais, cada uma na sua área de abrangência. E nós fomos muito bem incorporados em boas condições, e aqui, então, logo depois foi criado um curso de agronomia, e o que fazia parte de uma atividade do programa de melhoramento se tornou um projeto dentro da UFSCar, né? De lá para cá, muito trabalho que deu resultado. O Grupo Ridesa criou 94 variedades de cana, sendo 25 da UFSCar, que deve lançar outras 4 no ano que vem. O foco nosso é produzir variedades produtivas, né? Produtivo, quando a gente fala, tem que produzir cana e cana doce, cana com açúcar. E tem que ser resistente às doenças. Cada variedade de cana é protegida por lei. Isso significa que, por 15 anos, as usinas pagam royalties para as universidades e pesquisadores. Hoje, 68% de todas as variedades plantadas no país são da Ridesa, o que desperta a atenção da concorrência. A concorrência incomoda, mas ela é necessária, né? Então, nós somos assim visados porque nós somos referência, nós temos boas variedades e nós somos referência para nós mesmos. Quer dizer, quando nós queremos substituir alguma variedade, nós temos que produzir uma variedade melhor do que a nossa própria variedade. E para isso, cada etapa de pesquisa recebe dedicação total da equipe. Essa aqui é a fase inicial do melhoramento, da onde tudo começa. Então, após os cruzamentos, as obtenções de sementes, a gente faz a produção das mudas ou dos seedlings, como a gente chama, e após a produção dos seedlings, esses são transplantados para o campo. Aqui é a fase que tem maior variabilidade genética, então nesse exemplo aqui, a gente tem cerca de 60 mil indivíduos diferentes um do outro. Então agora cabe nós a função de tentar identificar aqueles indivíduos de alto potencial, fazer as devidas avaliações e seleção para as fases posteriores. O desenvolvimento de uma nova variedade pode levar de 12 a 15 anos. E como todo o processo foi acompanhado de perto, o produtor já recebe um manual completo da planta. É como se a gente estivesse levando uma bula de remédio para o mercado. Então a gente entrega o material e fala, se você fizer isso, aquilo, todos
as indicações que a gente já acompanhou, que a gente já estudou no período de 15 anos, é onde você vai ter máximo potencial e maior retorno para a produção de cada material. Só no campus da UFSCar Araras são cerca de 110 hectares que abrigam muitos experimentos na área de melhoramento genético. Como a gente faz um trabalho muito criterioso em todas as fases, então a gente acompanha esse material que a gente fala desde o berço até se tornar adulto. Então a gente tem um pouco de prática de conhecer o material a olho nu. Mas tem produtor que fica na dúvida e quando isso acontece, também pode contar com o Laboratório de Biotecnologia de Plantas da UFSCar. Temos um serviço de identificação varietal de cultivares de cana-de-açúcar, então o produtor pode nos enviar variedades que ele não conhece ou suspeita que seja uma variedade e que através de checagens de DNA, através de marcadores moleculares, nós podemos fazer uma análise de fingerprint molecular e identificar qual variedade ele tem dúvida. Esses são os equipamentos usados para separar os fragmentos de DNA que serão analisados pelos pesquisadores. Isso vem de uma prestação de serviço que nós realizamos para os produtores quando querem comparar diferentes variedades, mas também é utilizado em trabalho de mapeamento gênico, ou seja, quando essas variedades têm esses padrões diferentes, esses padrões também podem ser associados com características de interesse. Por exemplo, a alta produção de açúcar. Então, existem padrões para a alta produção de açúcar e que, através desses equipamentos, nós conseguimos enxergar e comparar. Tudo que é ciência, em algum momento, vai se tornar tecnologia. E, com isso, o setor pode usufruir dessa tecnologia, Essa sala é praticamente um cofre para os cientistas. Tem gerador de energia e controle de acesso, porque toda a pesquisa está guardada aqui. Amostras são congeladas com nitrogênio líquido. É feita a extração do DNA e depois o material fica no freezer com temperatura de até 80 graus negativos. No caso aqui, nós temos um banco de DNA de variedades de cana-de-açúcar representando o mundo todo. Então, nós temos amostras de DNA de variedades de cana da Argentina, da Austrália, dos Estados Unidos, enfim, vários países, e que servem para que a gente conduza os estudos de pesquisa dentro do nosso laboratório. Estudos que fazem diferença no mercado. Um exemplo disso é o contrato entre o Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar da UFSCar e uma empresa produtora de açúcar e etanol no México, país que extinguiu órgãos de pesquisa no setor sucroalcooleiro em 1964. Então, todos os anos, cientistas da UFSCar viajam para oferecer suporte técnico e capacitação. Nós, com o desenvolvimento, investimento e pessoas, nós adquirimos bastante competência e hoje nós somos assim reconhecidos como um programa de RIDESA de muita importância, E a gente se apaixona pela área, Então, sou muito feliz hoje trabalhando com essa cultura.